Nasceu em 1949, na ilha de Maiorca, na Espanha, um movimento que viria a se chamar Cursilho, cuja origem se deu a partir de uma peregrinação de quase 80 mil jovens ao Santuário de Santiago de Compostela. Os resultados dessa peregrinação foram tão extraordinários que os cursilhos se tornaram permanentes e em pouco tempo expandiram para o mundo inteiro. O cursilho nasceu na estrada e vive nela, por isso chama-se movimento. É uma história de renovação de vidas pelo encontro pessoal com Cristo, de amor partilhado e de vivências inexplicáveis pela sua simplicidade e profundidade. Uma história de homens e mulheres que se colocaram na estrada da dignidade cristã, que descobriram sua vocação de leigos comprometidos com a transformação de seus ambientes. É uma história de descobertas e valorização da pessoa humana, da família e da importância da vida em comunidade. Iniciava-se na década de 40 uma inquietação que gerou mudanças e transformações radicais em todos os setores da vida e do comportamento humano. Tudo e todos entraram numa nova e revolucionária fase da história. Em seguida, instaura-se o Concílio Ecumênico Vaticano II, abrindo as portas da Igreja pelo sopro do Divino Espírito Santo, fortalecendo sobretudo o protagonismo dos cristãos leigos na Igreja. E foi nesse clima global vivido em toda a Igreja Católica que alguns sacerdotes da Missão Católica Espanhola, mais especificamente da Diocese de Tarragona, promoveram a expansão do movimento de cursilhos de cristandade, trazendo até o território brasileiro. Essa missão foi liderada pelo jovem padre espanhol Paulo Cañeles, tendo sido apoiada por alguns leigos espanhóis. O primeiro cursilho realizou-se em Valinhos, cidade da Arquidiocese de Campinas, na Semana Santa de 1962, sob a iniciativa da Arquidiocese de São Paulo. Imediatamente, o movimento ganhou forças em terras brasileiras, espalhando-se rapidamente pelas diversas dioceses, com o apoio incondicional do arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Agnello Rossi, e pelo bispo de Piracicaba, Dom Anísio Melilo, que, aliás, foi o primeiro diretor espiritual do então recém-criado Secretariado Nacional, sediado em São Paulo. Por obra do Espírito Santo, as sementes foram lançadas em solo brasileiro, seguindo o carisma original que dá identidade ao movimento de cursilhos. No Brasil, o movimento expandiu com fervor graças aos ex-coordenadores e ex-assessores eclesiásticos nacionais. Atualmente, somos o maior país católico do mundo e hoje nossa estrutura de serviço nos possibilita tornar vivo o Evangelho em quase todas as dioceses brasileiras, a começar pelo Grupo Executivo Nacional, composto por homens e mulheres cursilistas que generosamente põem-se a serviço da evangelização. Na estrutura organizacional temos 24 grupos regionais que vivem o dinamismo do carisma e de forma viva e dinâmica. E dentro da estrutura de serviço do movimento estão incluídos os jovens cursilistas, organizados em representantes de macro-regiões e regionais, mantendo assim sinergia e integração entre as gerações. O movimento continua expandindo e hoje o movimento de cursilho está presente em 180 grupos executivos diocesanos e, em obediência aos seus bispos, os sucessores dos apóstolos, vivem intensamente o quarto dia e são chamados nessas dioceses a fermentarem de evangelhos ambiente. Como podemos ver, os frutos são muitos. Eles germinaram e cresceram em terra boa. É evidente a grande importância e significado que teve o movimento de cursilhos para toda a igreja no Brasil, sobretudo como instrumento de conversão de milhares e milhares de homens e mulheres que, voltando à casa do Pai, por ele foram recebidos e abraçados por sua misericórdia. Quanta revitalização vivenciamos em todas as iniciativas pastorais da Igreja no Brasil. Quanta colaboração espontânea e apostólica hoje é dada às dioceses e às paróquias. Quanta liderança suscitada pelo movimento de cursilhos na missão evangelizadora da Igreja. Por isso tudo devemos dar graças a Deus por ter permitido ao movimento de cursilho chegar aos 60 anos de sua presença no Brasil. Agradecemos por tantas realizações e ações de graças pelas conquistas, como também pelas provações que permitiram ao movimento atualizar-se, fazendo a leitura dos tempos para melhor servir ao reino de Deus. Passados 60 anos, só temos que agradecer pela continuidade de nosso movimento e pela possibilidade de vivenciarmos o real encontro com Cristo de forma tão intensa e verdadeira.
Irmãos e irmãs cursilistas, agradecemos a presença de todos vocês que peregrinaram pelos 4 cantos do país até Aparecida. Essa Ultreia Festiva 2022 celebra o jubileu de diamante do movimento cursino do Brasil e vocês estão fazendo parte dessa história, a qual está sendo escrita e registrada para a posteridade. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Igreja e primeira discípula missionária, e de São Paulo, patrono celestial do movimento de cursílios, que intercedam divinamente pela segurança de todos no retorno aos seus lares. De colores e viva a vida!